Olá, aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do nosso curso de amplificadores operacionais. E hoje a gente vai ver uma configuração altamente importante aqui no nosso curso, que é a configuração do amplificador de instrumentação, um dos circuitos que são muito utilizados em eletrônica. Então, hoje você vai ter a oportunidade de ver essa configuração, tá? E todos os cálculos matemáticos que envolvem essa configuração, beleza? E aí o que é que acontece? Como é essa configuração? Tá legal? Ó, se a gente olhar atentamente, a gente tem mais uma vez a combinação de configurações que a gente já conhece, que a gente já viu aqui no nosso curso. Se você parar para observar, ó, essa configuração aqui, ó, essa configuração aqui, a gente já viu no nosso curso aqui, que é a configuração do amplificador subtrator. Desses pontos aqui para a esquerda, a gente tem uma configuração que é bastante parecida com aquela que a gente mostrou do amplificador não inversor, tá legal? E aí eu tenho, né, as minhas entradas V1 e V2, tá? E a minha saída sendo V0. Perceba, né, que nessa configuração aqui, ó, nesse circuitinho aqui da entrada, eu tenho uma resistência RG aqui, que vai ser bastante importante aqui no resultado final da gente. Essas duas resistências aqui, elas são iguais, ó, R2 e R2. Aí perceba, no meu subtrator, R3 é igual a esse R3 aqui. E R4 é igual a esse R4 aqui, tá? Então perceba que isso aqui, saber disso aqui, vai ser altamente importante para os resultados dos nossos cálculos que a gente vai estar fazendo aqui nessa aula, beleza? E aí eu vou ter a minha V0. E a gente vai mostrar que a minha V0 vai depender sim de V1 e V2. Melhor dizendo, da subtração dessas entradas, tá? Então, ó, lembrando, né, que a gente vai estar trabalhando com VA e VB, V0, V1 e V2, fazendo essas considerações que a gente acabou de dizer. Aqui é RG, R2 e R2, R3 e R3 e R4 e R4. Beleza? Então vamos aos nossos cálculos. Então, o primeiro cálculo que a gente vai fazer aqui é de V0. Tá legal? Quem é a minha tensão V0, a minha tensão de saída aqui? Tá? Quem é essa tensão? Se a gente for lembrar do nosso amplificador subtrator que a gente mostrou lá na nossa aula, considerando que esse cara é igual a esse e esse cara aqui é igual a esse, então eu vou ter o seguinte, que a minha saída é uma aplicação direta do que a gente viu lá. Tá? Então se você não assistiu essa aula, é importante que você assista para você entender de onde vem esse resultado. Então o resultado que a gente tem aqui para V0 vai ser igual a quanto? A R4 dividido por R3, que é o que eu tenho aqui, ó, multiplicado pela diferença de VB e VA, ou seja, de VB menos VA. Tá legal? Então esse é o primeiro resultado que a gente tem. A segunda coisa que a gente vai fazer é determinar essa corrente I aqui, ó. Sabendo que a corrente aqui na entrada é zero, aqui também a corrente é zero, a corrente por aqui também é zero e a corrente por aqui também é zero, de acordo com as considerações que a gente já falou aqui no nosso curso. Então eu tenho, estou chamando essa corrente aqui, ó, de I. Essa corrente está passando por R2, que está passando por RG, que está passando por esse R2 aqui também, e que está descendo aqui. Então, verificando que essa corrente está passando por esses três resistores aqui, então a gente pode intuir que esses três resistores eles estão em série. Então o que é que a gente vai ter, né? Vai ter que VA menos VB dividido pela soma desses três, ou seja, dividido por 2R2 mais RG. Isso aí vai me dar a minha corrente, diretamente da lei de Kirchhoff, da lei de Ohm, tá legal? Que é diferença de potencial dividido pela resistência. E eu ainda posso dizer também que essa corrente I aqui, ela está passando por esse RG aqui. Então ela é função também de V1 e V2, ou seja, é diferença de potencial de V1 menos V2 dividido por RG. Então essa diferença de potencial dividido por RG vai ser igual também a I, que é justamente o que eu estou mostrando aqui. Tá legal? Ou seja, eu mostrei para você que a minha corrente I vale VA menos VB, dividido por 2R2 mais RG, sendo igual também a V1 menos V2, dividido por RG. Tá? Essa corrente aqui, ó, essa diferença de potencial, dividido pelas três resistências, pela corrente que está passando pelas três resistências, tá? Como duas são iguais, então eu tenho 2R2. E aqui, ó, é a minha corrente que está passando por RG, ou seja, diferença de potencial em RG equivale V1 menos V2, dividido pela resistência onde essa corrente está passando. Tá? E aí o que é que acontece? Tá legal? O que é que eu quero? Perceba que V0 aqui ele é função de VB menos VA.
Só que eu quero que V0 seja função de V1 menos V2. Então esses cálculos aqui não são à toa, tá? Tem uma razão de ser. Então eu quero fazer que VB menos VA seja função de V1 menos V2 ou de V2 menos V1. Só que aqui eu tenho VB menos VA e aqui ó, eu tenho VA menos VB. Então eu vou multiplicar de ambos os lados por menos 1 para eu transformar essa subtração nessa daqui. E eu poder trabalhar com essa subtração aqui, que é o que eu quero, né? Fazer com que V0 seja função de V1 e de V2, beleza? Multiplicando por menos 1 de ambos os lados fica como? Vai ficar o seguinte, ó. Multiplicando por menos 1, né? O que era VA menos VB vai virar VB menos VA, com o mesmo denominador, tá? 2R2 mais RG. O que era V1 menos V2 vai virar V2 menos V1, com o mesmo denominador, que é RG. Tá legal? Isolando VB menos VA, vai ficar quanto, né? Vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar V2 menos V1, eu tenho aqui. Esse cara aqui está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar quanto? Vai ficar 2R2 mais RG, que é o que eu tenho aqui no numerador, dividido por RG, tá? E aí olha só o que eu tenho aqui, tá? Eu vou ter agora VB menos VA, tá? E aí, ó, V2 menos V1, multiplicado aqui, ó, por RG dá 1. 2R2 por RG dá 2R2 por RG. Tá legal? Então, ó, agora eu tenho que a minha subtração, tá? VB menos VA, ela é função de V2 menos V1, da diferença entre as tensões de entrada do meu circuito. Então, eu tenho ó, que VB menos VA é função de V2 menos V1. E esse resultado aqui, eu vou substituir diretamente aqui, tá legal? E aí, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho justamente esse resultado que eu acabei de falar. Eu vou ter V0 sendo igual a R4 sobre R3, ou seja, V0, R4 dividido por R3, multiplicado pela diferença entre VB e VA. Só que quem é VB e VA? É isso aqui, ó. E é justamente esse resultado que eu estou colocando aqui, ou seja, 1 mais 2R2 sobre RG, vezes a diferença entre as tensões de entrada, V2 e V1. Tá legal? E aí perceba, né, que o meu V0 ele tem esse parâmetro aqui de amplificação que depende justamente de RG, como eu falei no início da aula. Então essa minha resistência aqui RG, ela tem a sua importância na nossa amplificação, tá legal? Na nossa amplificação dessa diferença entre as tensões de entrada, tá legal? Então, mais uma vez, a minha V0 é igual a R4 sobre R3 vezes 1 mais 2R2 sobre RG vezes V2 menos V1. E é isso que faz o nosso circuito amplificador de instrumentação. É assim que a gente faz os nossos cálculos matemáticos para essa configuração altamente utilizada. Tá legal? Então, esses eram os conceitos que eu tinha para apresentar na aula de hoje. Espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, compartilha esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar com ele. Se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Gostou do conteúdo? Comenta aqui embaixo para eu saber que você está gostando. Tem alguma sugestão de melhoria? Comenta também para eu saber qual é essa melhoria. Teve alguma dúvida em relação a essa aula? Comenta também para a gente interagir, tá legal? Então, desejo que você fique bem, desejo bons estudos para você e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e tchau!